O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do areal moreno e para adiante naveguei. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus que da obra ousada é minha a parte feita. O por fazer é só com Deus. E ao imenso e possível oceano ensinam estas quinas que aqui vês, que o mar com fim será grego ou romano. O mar sem fim é português. E a cruz ao alto diz que o que me há na alma e faz a febre em mim de navegar só encontrará de Deus na eterna calma o porto sempre por achar. 18h02 no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente desconfunde e desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial e pelo Band News TV. Mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Larissa Alves. Boa noite. Boa noite, Vólio Bene. Boa noite. Vólio Bene, que assim, as camisas estão a cada dia mais bonitas. Ontem até a minha mãe observou, não é? E olha que para minha mãe observar, Vólio Bene, qualquer coisa que não seja o mesmo, né? É preciso realmente chamar a atenção, Vólio Bene. Imagino. Parabéns. Obrigado. E Larissa, nem preciso dizer esta elegância proverbial que já se comenta em toda parte. Obrigada. Olha aqui, eu abro com esta maravilha, olha, esse texto de uma grandeza de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, que tinha heterônimos, poeta português, né? Escrevia com outras personalidades poéticas, as mais famosas, Álvaro de Campos, Ricardo Reis. E tinha o Fernando Pessoa, ele mesmo, que escreveu o livro Mensagem Único, publicado em vida. E neste poema Mensagem, que ele fala do Quinto Império, poemas de inspiração sebastianista, do grande Portugal, esses poemas, alguns poemas foram musicados por André Luiz Oliveira, um compositor baiano, espetacular, essa melodia que ele colocou nessa música chamada Padrão, cantada pelo Caetano Veloso, uma homenagem ao navegador Diogo Cão, um navegador do século XV, que julgou, que saiu, se embrenhou o mundo afora, chegou a Foz do Zaire, tadinho, chegou a Foz do Zaire, ele achou que era o Cabo da Boa Esperança, não era, Vólio Bene, mas olha, eu sempre penso na ousadia, você imagina esses caras, século XV, você nem tem a certeza ainda, havia uma suspeita de que a Terra fosse redonda, mas essa certeza não tinha, não é? E saíram nas condições as mais adversas, né? E aí o Caetano faz essa homenagem, o Fernando Pessoa faz essa homenagem ao Diogo Cão, tomado como exemplo daquele que não se deixa intimidar pelos limites. O esforço é grande, o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão. Padrão já falo o que é. Ao pé do Areal Moreno e para adiante naveguei. Ele inaugurou os padrões, que são aquelas cruzes com uma base de pedra que os portugueses foram deixando à medida que eles iam alcançando determinados lugares. Nós temos um padrão, por exemplo, no Rio Grande do Norte, perto ali de São Miguel do Gostoso.
não é? E tem espadrões portugueses mundo afora. A alma é divina e o homem imperfeito. Sempre colocando a ideia de que o homem tem uma parte a fazer. E aí ele disse, e o por fazer é só com Deus, porque o por fazer é só com Deus, o por fazer a gente não sabe, desde que a gente esteja determinado a fazer. Não é? Esse convite a fazer as coisas, tentar transformar o mundo. E a ideia de só encontrará em mim na eterna calma o porto sempre por achar. Não, Valho Bene, nunca se chega ao lugar. Pronto, cheguei, era aqui que eu queria chegar. Nenhuma vida é assim. O porto está sempre por achar, até que a gente encontra aquele porto. E felizmente o homem tem, o ser humano tem esse inconformismo, né? Para a gente avançar. E aí, o modo como ele canta Portugal, né? Que o mar com fim será grego-romano, o mar sem fim é português, porque afinal de contas Portugal ligou os continentes, né? Num outro poema do próprio Fernando Pessoa, que também está musicado, né? Ele diz que os portugueses saindo ao mar e viu-se a terra inteira de repente surgir redonda do azul profundo. Como é que a terra surge redonda do azul profundo? Porque quando você chega a todos os pontos do continente, então você tem essa noção e essa clareza da esfericidade, que ainda hoje é contestada por algumas pessoas que não estão muito certas na vida. É isso. Você viu como eu estou bonzinho, Valho Bene, hoje? Eu falei alguns idiotas e nem falei idiotas. Né? Mas até hoje tem. Coloco essa música como um exemplo da ousadia e da coragem com que é preciso encarar as dificuldades, né, que se apresentam. E elas estão o tempo todo aí, para nós, para o mundo. Hoje o mundo enfrenta um desafio gigantesco. Há milhares, milhões de textos escritos a respeito, que é uma espécie de tentativa de criar um supra-estado, um estado acima do estado, que disposto, digamos assim, a controlar os países, as consciências, as culturas, de maneira que a política vá perdendo importância para decisões tomadas em círculos que são, no fim das contas, impenetráveis. Sim, eu estou me referindo às redes sociais e fico realmente... Eu não fico surpreso, porque, na verdade, eu esperava que os tolos produzissem tolices. Mas eu estou vendo aí, Alexandre de Moraes está se assoberbando de poder que não tem. Demonstrem, mas demonstrem com a força da lei, não com a força do preconceito. Ou então, uma coisa que eu vi, como é que é? Supremo está fazendo uma ameaça ao Congresso, ou vocês regulamentam as redes sociais, ou nós regulamentamos. Não tem ameaça nenhuma. Há 4 ações do Supremo, pelo menos, questionando a legislação que diz respeito às redes sociais. E, quando chega uma ação no Supremo, Valho Bene, desde que ela seja pertinente e caiba ao Supremo decidir, o que é que o Supremo tem de fazer, Valho Bene? Decidir. Uhum. Se o Congresso se nega a tomar providências, já vimos isso acontecer. Já vimos isso acontecer com o caso da homofobia. O Congresso, por um acaso, votou a lei que criminaliza a homofobia? Não. Não, porque não quer, porque se nega, não sei o quê. Existe uma prática contínua de violência contra homossexuais, transexuais, etc. Sim. Cadê a lei que os protege? Não tem. Mas não tem? Tem a Constituição. O valor da Constituição do artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei e todos merecem a proteção da lei.
A quem cabe votar leis? Ao Congresso. O Congresso não votando, essas pessoas ficam então desprotegidas, Larissa? Será que isso é razoável? E aí então se estendeu, foi o ministro Celso de Mello, a punição aos crimes de racismo e xenofobia, etc., também para a homofobia. Se o Congresso não quiser votar a regulamentação das redes sociais, não tenham dúvida. O que o Supremo vai fazer é submeter a lei, o Marco Civil da Internet, à Constituição. Ao Código Civil, inclusive. E, portanto, responsabilizadas as redes serão. E o Congresso e o Supremo não estará fazendo nada além daquilo que está entre as suas funções. Simples assim. Alexandre mandou retirar o negócio do Google, lá a mensagem do Google na página de procura, mandou retirar a mensagem do Telegram, mandou e fez muito bem. Que, obviamente, se trata de um abuso. Nós temos uma lei que pune o abuso do poder econômico no país. Numa página de procura, você direcionar o conteúdo para um texto opinativo e que, a meu ver, faz um juízo raso daquilo que está sendo votado? Então, quando menos, botasse 2 links, né? Também para alguém que fizesse a defesa do texto, quando menos. Já que detém 97% das procuras desse mercado. É por sua competência. Não, sem dúvida, mas isso não lhe dá o direito de se comportar como dono da verdade. No caso do Telegram, está mentindo, está induzindo as pessoas a ter uma opinião errada, porque aquilo que eles falam é mentira. Nem é uma opinião distorcida. E aí vem os arautos do reacionarismo fazendo de conta que defendem a liberdade de expressão e dizem assim: todo mundo tem direito a dar uma opinião, mesmo que seja uma opinião errada. Claro que sim. Claro que sim. Agora, quando esta opinião, ela não é só errada, mas ela ataca prerrogativas de poderes do Estado, aí é crime mesmo. Aí é crime mesmo. Existe uma investigação hoje, existe um inquérito sobre fake news. Foi assim, de tolerância em intolerância, que chegamos ao ponto do ataque ao Congresso. A verdade é que há aqueles que apenas faturam com a polêmica. Por quê? Por esse princípio, todo mundo tem direito a uma opinião mesmo que errada, por que não discriminação contra mulheres, negros, judeus, minorias? Aí se pode responder, é só falar o contrário. Não, mas acontece que as teses criminosas, nós já sabemos, elas prosperam com mais velocidade e a partir daí os algoritmos se encarregam de multiplicá-las, porque é muito mais difícil, é muito mais fácil, ou melhor, Vólio Bene e Larissa, aderir a uma tese errada do que a uma tese certa. Para cada coisa certa existem infinitas coisas erradas, como eu costumo dizer. Entender, muitas vezes, um problema é realmente difícil. Eu dou o exemplo mais óbvio de todos, Vólio Bene, que eu já dei aqui. É muito mais fácil justificar pela experiência da pessoa que é o sol que se move do que dizer que é a terra que se move, Vólio Bene. Porque a experiência indica, se nasce aqui e cai aqui, foi ele que se moveu. Aí é preciso saber um pouquinho de astronomia. E olha, é pior, né, Vólio Bene? Porque o cara ele pode saber, mas muita gente que não tem noção
tem que quase, é como se fosse uma crença. Ah, eu não sei que a Terra é redonda, como é que eu vou saber? Como é que eu não vejo ela se mover? Tá bom, vai. Então o erro é fácil de se multiplicar. É só uma ideia errada. Precisa distinguir quando a ideia é errada e quando a ideia é criminosa. Houve abuso inequívoco. E no caso do Telegram, conhecido e notório por abrigar conteúdos criminosos, foi-se além. Não é? Não, o Supremo não está fazendo nada além daquilo que está na sua competência fazer. Este mesmo Supremo, que foi miseravelmente atacado com cobertura feita ao vivo em redes sociais, que não tiveram a decência de tirar aquela porcaria do ar. E que ao longo de 4 anos monetizaram páginas que pregavam abertamente golpe de Estado. Se vocês quiserem saber, está saindo barato. Está saindo barato o que está em curso. Muito barato. Dada a gravidade do que aconteceu. Vocês poderiam ter sido corresponsáveis por um golpe de Estado. Não iria prosperar, mas iria morrer muita gente. Como morre muita gente porque não toma vacina, porque não vacina as crianças, e estão lá as páginas falando mentiras pavorosas e criminosas sobre vacinas. E aí vocês dizem, nós não temos responsabilidade nenhuma, não temos nada com isso, porque o Código Civil da Internet diz que a gente não pode ser civilmente responsabilizado por aquilo que está lá, porque o conteúdo não é nosso. Aí é muito fácil. E a justiça, que se quiser que mande tirar, sabendo que esse processo é mais lento. O que se está pedindo é a colaboração. A colaboração para conter crimes. Não virá? Eu digo, virá. Ainda voltaremos hoje a redes sociais.